eu quero falar sobre o novo de Deus. Deus tem algo novo. E o meu objetivo nesta noite é tratar do novo em relação a você como indivíduo, você como pai, como mãe, como filho, como profissional, como estudante, algo novo nessa linha, e também algo novo de Deus em relação à igreja. Você como membro da Igreja Batista no Parque do Carmo. Eu não sei se você sente que esteve andando como que numa esteira de academia. Você anda, sabe que você está sempre com pressa, mas não sai do lugar. Às vezes a gente acha que a vida da gente está assim. Parece que a gente está parado. Não sei se isso é o seu caso. A vida parece para muitas pessoas que cai sempre na mesma rotina. Tanto individualmente, pode ser na igreja. Poxa, a mesma rotina da igreja. Venho à igreja, volto, ouço o sermão, canto. Parece que muitas vezes nós estamos aprisionados a um caminho que a gente tem que percorrer todo o santo dia, sem qualquer esperança de mudar de itinerário. É como se nós estivéssemos passando por um deserto, com muitas bagagens às costas. Para muita gente, a vida é um deserto, sabe? Não tem nada produtivo. E ainda com uma carga. Muita gente deve estar falando assim, puxa, acabou o feriadão. Muita gente voltando de férias do trabalho. Muita gente falando, segundona brava, amanhã, aquele chefe chato, e etc. Então, há uma boa notícia. Essa é a boa notícia que eu quero dar hoje. Que Deus tem algo novo para você, para mim, 2025. Algo novo. E para falar deste novo, eu escolhi o livro de Isaías. Aliás, o segundo Isaías. O livro de Isaías é formado por um conjunto de 66 capítulos. E aí, dentro desses 66 capítulos de Isaías, nós encontramos 3 livretos que foram escritos em épocas diferentes e por autores diferentes. Quais são esses 3 livretos que estão dentro do livro de Isaías, do nosso livro de Isaías? O capítulo 1 até o 39, esse é chamado de primeiro Isaías. Do 1 ao 39, Isaías é uma profecia para o século 8 a.C. O grupo, naquele período, estava enfrentando conflitos com a monarquia Israel, e com o Império Assírio. O Império Assírio já tinha tomado o norte e ameaçava pegar o sul, o Judá, como nós chamamos. Esse foi o período, 1 ao 39. O segundo Isaías, 40 a 55, surgiu no exílio, o povo já estava exilado, 40 a 55, o povo estava na Babilônia. É um povo exilado. E eles viviam sob a tirania do Império Babilônico. Estavam lá, exilados. E o terceiro Isaías, vai dos capítulos 56 a 66, surgiu em Judá, entre os anos 520 e 450, foi naquele tempo em que eles estavam reconstruindo o templo. Tempo de profeta Ageu e outros assim. Tá? Então, vamos falar sobre isso, porque às vezes a gente está lendo Isaías, parece que mudou de assunto. Não, é porque são 3 diferentes, tudo sobre a inspiração de Deus, Deus agiu de alguma forma extraordinária nisso. E eu escolhi, então, o segundo Isaías, que, como eu disse, vai dos capítulos 40 a 55. E Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, diz o seguinte: Mas agora, o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova. Logo vai acontecer. E de repente vocês verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Esse período aqui que nós lemos foi um período sombrio para o povo de Israel. Eles estavam em cativeiro, como eu disse, lá na Babilônia. Eles haviam perdido tudo o que pensavam que seria deles para sempre. Eles estavam com saudades de casa e sonhando em voltar para a terra.
mas parece que a vida estava assim naquela esteira. Não estava levando para lugar nenhum. E o que Deus diz para eles, para aquele povo exilado na Babilônia? Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Deus está dizendo aqui que vai fazer uma coisa nova. Um novo começo. Ele vai abrir um caminho e até riachos no meio do deserto. Você já orou pedindo, Senhor, abre um caminho no meu deserto. Manda água para o meu deserto. Há momentos que a gente passa por momentos, situações como essa, não é verdade? Pois é, Deus está prometendo isso. Será que nós podemos nos apropriar desta promessa ainda hoje? Será que esse texto pode nos trazer esperança em 2025? Será que Deus está querendo transformar o nosso deserto em grandes estradas? Como esse novo começo é possível? Então, eu queria falar sobre isso. Como experimentar o novo de Deus? O novo de Deus. E aí, a gente percebe que para experimentar o novo de Deus, nós precisamos parar de olhar para trás. Essa é a primeira coisa. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Eu fico imaginando o povo ali no exílio e, Jerusalém, o nosso tempo, as comidas, nós éramos tão importantes, os nossos reis. Ficavam lembrando disso, lembravam das histórias, como eles haviam saído do Egito, como eles tinham conquistado tantos povos, como durante a monarquia de Davi, de Salomão, eles foram tão importantes. Ficam conversando isso. Como às vezes a gente não faz isso? A gente pode dizer assim, a igreja, puxa, no passado, a gente ouve falar que a igreja aqui tinha bastante gente. Eu já ouvi falar que muitas crianças aqui, e coisas que a gente fez no passado. Ou, quando eu era mais jovem, quando eu trabalhava na igreja, agora eu já estou idoso, etc, etc, etc. Essa nostalgia. E aí, Deus fala, esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando de velhas histórias. Deus está falando assim, comecem a olhar para frente. Se você quer um novo começo, a gente não pode ficar olhando para o retrovisor do carro. Tem que olhar para frente. É assim que a gente dirige. Retrovisor tem a sua utilidade, mas a gente olha para frente. Se você continuar olhando para trás, nunca verá para onde está indo. Tem gente que está aprisionada ao passado. Nós precisamos mudar de foco. Esquecer as coisas anteriores. E olhar para frente. Aí você pode perguntar assim, quais são as coisas que nós precisamos esquecer para mudar de foco? Eu pensei em duas coisas. Primeiro, esqueçam as glórias passadas. Esqueça as glórias. Esqueça as glórias da igreja no passado. Esqueça as glórias na sua vida profissional no passado, o seu salário no passado, a energia que você tinha quando era mais jovem. Esqueça. Os filhos de Israel tiveram muitas vitórias, muitos tempos gloriosos do passado. Eles derrotaram os egípcios, lembra disso? Deixaram o Egito. Tiveram muitas vitórias no caminho para Canaã. Eles conquistaram Canaã, lutaram, venceram. Venceram um monte de batalhas. Eles tiveram muitas vitórias e tempos gloriosos no passado. Só que agora, eles estão no cativeiro. As vitórias anteriores não estavam fazendo nada para libertá-los naquele tempo. Eles precisavam de uma nova vitória, um novo começo, um novo milagre. Sabe, gente, nós não podemos depender das nossas vitórias e glórias passadas para sair da nossa condição atual. Eu não tenho mais 18 anos. Você pode não acreditar, mas eu não tenho mais 18 anos. Eu mais. Não adianta falar. Hoje, quando a gente acorda, poxa, eu estou vivo. Hoje é uma grande vitória na vida. Muitas vezes a gente confia nos bons tempos do passado, nas glórias do passado.
Mas o que eu quero dizer hoje é que para 2025, Deus está fazendo algo novo. Portanto, não confie no seu passado. Seu futuro é baseado no que Deus fez e faz em sua vida. O seu futuro é baseado no que Deus vai fazer em sua vida a partir de hoje. Quando os israelitas voltaram do exílio, eles trabalharam na reconstrução do Templo de Jerusalém. E escute o que o profeta Ageu disse, lá em Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória deste templo será maior que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E será neste lugar que estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Note, o povo lá na Babilônia, o nosso templo, coisa maravilhosa, coisa linda, maravilha, foi destruído. E agora, quando eles voltam do Egito, indo lá para frente, Deus está falando, olha, essa glória desse templo novo que vocês vão fazer é maior que a da outra. É uma coisa interessante. Bom, se você quiser algo novo de Deus, esqueça as vitórias do passado. Elas só devem servir para aumentar a sua fé. Deus fez, Deus vai fazer. Lembra Davi? Olha, quando ele enfrentou Golias, ele falou assim, olha, eu enfrentava leão. Ele derrotava, Deus, agora esse nanico aí desse Golias, eu vou me cuidar com ele. Ele se lembrou. Para isso é ótimo. Mas para ficar ali cair prostrado só esperando que a coisa vai acontecer, não vai acontecer por acaso. Mas além das glórias, eu também digo que você não permita que os fracassos do passado o derrotem. Porque muita gente parte disso, né? No passado não deu certo. Nós já tentamos. Não deu certo. Nada vai para frente. A gente pensa isso. Então, as derrotas nos desanimam. Então a gente não pode ficar olhando para essas derrotas. Os filhos de Israel tiveram muitos fracassos. Eles fizeram coisas terríveis na presença de Deus. Deus deu uma terra para eles. E eles, o que eles fizeram? Eles perderam aquela terra. Deus lhes deu um templo, eles adoravam ídolos. Deus deu riqueza, eles usaram mal a riqueza. E quando Deus lhes deu o Messias, eles rejeitaram o Messias. Os filhos de Israel não mereciam nenhum bem de Deus. Eles sempre pecaram, sempre falharam. Contudo, Deus foi muito gracioso. Ele ainda os amava e queria que eles mudassem, tivessem um futuro melhor. Veja a mensagem de Deus para aquele povo. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não fiquem lembrando das derrotas, do fracasso. Deixa o passado para trás. Às vezes, gente, eu sei, por exemplo, eu, como pastor, eu tentei muita coisa. Às vezes eu fico pensando, será que eu não devia ter deixado a coisa seguir na tradição mesmo? Será que seria melhor? Tentei muita coisa. Muitas não deram certo. Outras deram certo. Isso faz parte da vida. E a gente pode pensar, vamos pensar nós como igreja aqui. Poxa, mas tentamos aqui, fizemos aquilo. A igreja, por exemplo, recentemente mudou de lugar. Deu certo? Não deu. Mas isso é um erro? Não. Foi tentado. Tentou. Pior do que fracasso, de que uma coisa não dá certo, ela não dá certo porque ninguém nunca tentou. É uma coisa que a gente precisa ter. Eu vou tentar. Deus não condenou aquele povo pelo passado. Eles não podiam fazer nada para mudar o passado. Como nós não podemos fazer nada. Há coisas na minha vida que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Coisas que eu disse, coisas que eu fiz. Mas Deus queria que eles se arrependessem. E que eles tivessem esperança. Nós não devemos nos afligir pelos nossos fracassos no passado, aquilo que não deu certo, aquilo que eu fiz errado. Deus pode nos perdoar, estender a mão de esperança para cada um de nós. Deus está dizendo assim, esqueça o seu passado. Eu estou lhe dando uma nova oportunidade para começar de novo. Se você falhou no passado, não se preocupe. Se você cometeu pecados terríveis no passado, não se preocupe. Se as suas orações não forem respondidas, não se preocupe. O que a gente tem que fazer? É identificar aqueles comportamentos errados, prejudiciais, e abandonar os velhos hábitos. Então, Deus está esperando do povo arrependimento e volta para Ele. Ele está fazendo algo novo. Olha só o que diz Isaías 1, versículo 18. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir um assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho,
manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Isaías capítulo 55, versículo 7. Que as pessoas perversas mudem sua maneira de viver, abandonem os seus maus pensamentos, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. É isso. Então, os fracassos do passado, vai nas tuas mãos, Senhor. Nós somos humanos, nós somos limitados. Sabe, a maioria dos nossos arrependimentos e dos nossos deslizes na vida acontecem porque a gente não fez a vontade de Deus. E nem sempre a gente percebe a vontade de Deus. Falta muitas vezes para a gente aquela comunhão, andar com Deus. Eu gosto assim quando Paulo diz, olha, eu queria ir para tal lugar, mas Deus me impediu de ir para lá. Ele percebeu que Deus não queria que ele fosse para lá. E às vezes a gente não percebe o que Deus quer que a gente faça. Mas se a gente fracassar, Deus tem perdão. Vamos recomeçar. Provérbios 24, versículo 16. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Olha, eu gosto muito desse texto. Se você é justo, você pode cair. Pode ser que caia. Nós, como crentes, podemos tropeçar. Nós, como crentes, podemos tropeçar. Mas você pode cair 7 vezes. Lembra que o número 7 representa? Nós falamos aqui. 7 representa o que para o hebreu? Ué? Perfeição. Deus terminou tudo em 7 dias. Então, quer dizer, cair 7 vezes não significa que você vai contando. Cair 3, ainda tem mais 4. Não. Significa que Deus, você cai, Deus te levanta. Eu gosto muito da palavra que diz assim, Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Deus não fica surpreso. Como é que você fez uma coisa dessa? Eu esperava tanto de você. Deus não tem esse tipo de preocupação. Ele conhece, Ele sabe de que barro eu sou feito. Mas aí, ainda que a gente caia, Ele nos levanta. Há uma frase em latim que foi cunhada pelo Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia assim, simul justus et peccator. Ou seja, nós somos simultaneamente justos e pecadores. É isso que nós somos. Tem hora que você é o maior santão do mundo, como todo mundo aqui hoje. E quando a gente peca, Ele nos levanta. Ele nos coloca novamente de pé. Tá bom? Você está do lado do perverso ou do justo? Quando você cai, você fica derrubado para sempre? Há pessoas que caem e se afastam da igreja. Como se aquela queda fosse o fim de tudo. E há pessoas que caem, pedem perdão, tentam mudar e se levantam. É isso que Deus faz com a gente. Então, esqueça o seu passado. Esqueça as glórias passadas e esqueça os fracassos passados. 2024 e daí para trás. Isso para experimentar o novo de Deus. Pare de olhar para trás. Também para experimentar o novo de Deus, entenda o presente. Olha só o que diz o autor de Isaías. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova. Logo vai acontecer. E de repente vocês virão. Prepararei um caminho no deserto. E farei com que estradas passem em terras secas. Então, Deus está pedindo para a gente olhar para a nossa condição atual. Estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo. Está falando isso para nós agora. Algum novo começo está acontecendo. Deus já começou a obra em sua vida. Como é que está a sua vida agora? Deserto? Terreno baldio? Sim. No meio desse deserto, Deus vai fazer algo novo. Esse ano Deus vai nos usar. Este ano Deus vai usar a igreja. Esse ano Deus vai usar na sua família. O que está dando errado na sua família? Deus vai usar. Ele está querendo fazer algo novo. Algo novo na sua vida. E como é que isso vai acontecer? Como é que a gente precisa reconhecer o presente? Olha só lá. Entenda o presente. Entenda o que está acontecendo. Examine sua vida. O que está acontecendo com a minha vida? Como é que eu estou agindo agora? Então, dentro disso, reconheça as novas oportunidades. Quais as oportunidades Deus está nos dando hoje?
no campo profissional, no campo intelectual, no campo espiritual, na igreja, em casa. Que portas Deus está abrindo? Qual a onda? Os surfistas, eles... lá no Guarujá, meu apartamento fica ali na Praia do Tombo. É uma praia de surfista. E sempre tem festivais de surfistas. E eu fico interessante que eles ficam esperando uma boa onda. Ah, essa onda tá boa. Sabe, gente, a gente deve estar olhando que onda está chegando agora para nós, para a gente pegar essa onda. Quais as oportunidades? Então, para isso, você precisa estar aberto a mudanças. A gente precisa aprender a mudar, dar um redirecionamento para a nossa vida. As coisas não precisam ser sempre iguais. A gente não precisa ser repetitivo. Algo precisa mudar. Nós precisamos estar abertos a novos caminhos. Que caminhos Deus pode abrir para nós como igreja? Quais são esses caminhos? Senhor, mostra. Me dá acessibilidade. Às vezes as pessoas aí fora tem muita denominação aí, que tem coisas tremendas aí, de ruins, etc. Mas tem algumas ideias boas também. É verdade? Isso a gente precisa estar atento. O Senhor me mostra, me ajude a reconhecer quando essa oportunidade vem do Senhor. Eu quero ir nessa onda, Senhor. Eu estou aqui com a minha prancha, quando vier a onda, que eu tenho certeza que é a onda do Senhor, eu quero ir nela. Outra coisa para entender o presente, cultive uma mentalidade de crescimento. Gente, a gente precisa crescer como ser humano, precisa conhecer mais. Conhecer mais a Bíblia. A gente precisa ler mais, precisa estudar mais. Crescer como pessoa, crescer fisicamente. Talvez praticar um esporte novo. Uma mentalidade de crescimento como igreja. Ter essa mentalidade de crescimento. A gente precisa acreditar que essa igreja pode estar cheia. Não por estar cheia, mas porque estamos atraindo pessoas. Eu comentava com alguém sobre esse batistério aqui. E alguém me diz assim, não, vamos fechar esse batistério. A gente não vai usar esse batistério. Aí eu pensei, então a gente não vai batizar ninguém. Será que esse ano a gente não vai batizar ninguém? Comece a imaginar pessoas do seu ciclo de relacionamento que poderiam estar aqui se batizando. Mentalidade de crescimento. Senão assim, não vai acontecer para a gente. Para isso, a gente tem que ser resiliente. Promover a resiliência. O que é resiliência? É persistir em meio às dificuldades. Você enfrenta a dificuldade, você sofre, você se cansa, você tem decepções, mas você está indo em frente. Isso é resiliência. Para crescer, você precisa ter resiliência. Muita gente tem que ficar estudando para a prova até 4 horas da manhã, faz um curso, trabalha em outro lugar. O crescimento não surge por acaso. Se a gente quer crescer, a gente tem que... Principalmente no nosso caso, que é uma igreja pequena, poucas pessoas fazendo muito, e vai ter que fazer mais ainda. Senão, eu vou fazer o quê? Eu preciso dar um pouco do meu tempo, eu preciso dar dos meus dons, dos meus recursos financeiros, senão, para depois colher. Eu preciso resiliência. Também, aprender continuamente, é algo que eu coloquei. O que a gente pode fazer diferente na igreja? Que estratégias a gente pode usar para atrair pessoas aqui desse bairro? Tem igreja aqui para todo canto. Eu saio daqui, tem uma igreja ali, e todas tem bastante gente. Tá bom, tem muita igreja aqui, vamos fechar e deixar o pessoal ir lá na igreja do fogo que cai? Será que nós temos uma mensagem saudável para pessoas, uma visão saudável? Eu creio que sim. É uma igreja saudável? É. E, finalmente, como é que a gente vai conseguir esse novo começo? Primeiro, leve em conta o que você tem ouvido. Aquilo que eu falei hoje de manhã, hein? O que eu tenho feito com o que eu tenho ouvido? O importante não é o que eu sei, mas o que eu faço com aquilo que eu sei. O que eu tenho ouvido? Nós estamos falando de cristão contagiante. Já falei estilos de evangelismo. E aí? Nós estamos falando aqui, é uma dívida da igreja comigo, que é a questão da visitação. Até agora, o pessoal está se fazendo de morto. Ninguém visita ninguém. Que história é essa? Deixa eu ir atrás das ovelhas. O pessoal está afastado. Por que está afastado? Tem que dizer. Então, é o que a gente tem ouvido aqui. Ou liga a chavinha, entra na igreja, passa da porta lá, desliga a chavinha, voltou minha vida normal. É isso. E para terminar, olhe para o futuro. Veja
eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Eu gosto dessa pergunta, né? Deus fazendo, vocês não estão percebendo? Que está alguma coisa para acontecer? Até no deserto eu vou abrir um caminho. E riachos no ermo. E o que significava essa coisa nova para aquele povo que estava ouvindo naquele tempo? É a saída da Babilônia. Deus está dizendo, vocês vão sair. E de fato, eles saíram do exílio. Né? Não adianta ficar preso a lembranças anteriores, é preciso esperar e acreditar que Deus vai fazer um novo êxodo. Vocês ficam falando do êxodo do Egito? Olha, eu vou tirar vocês da Babilônia, vocês também vão ter o seu êxodo. A coisa nova é a libertação do povo judeu que acontecerá em breve. Olha só o que diz Isaías 42, 12 e 13. Cantem ao Senhor uma nova canção, que Ele seja louvado no mundo inteiro. Pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar, pelos povos de todas as nações distantes. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar, como um soldado valente. Com toda a força, ele solta o grito de batalha e com o seu poder derrota os seus inimigos, os babilônios. Como no Egito, Deus promoverá um novo êxodo. Isaías está dizendo. Se você quer novos começos, você tem que erguer a cabeça, olhar para o futuro. Qual é o nosso futuro? Qual é a nossa visão? Qual é a visão da igreja? Como a igreja batista no Parque do Carmo será em dezembro de 2015, 2025? Olhar para o futuro. Agora você só pode ver deserto, terreno baldio. Agora a gente pode ver bancos vazios. Mas nós podemos enxergar bancos cheios. A ponto da igreja precisar fazer 2 cultos para acomodar as pessoas. Você consegue enxergar isso? Consegue ver essas coisas? Nós devemos ser como uma águia. Sempre alto, sempre lá em cima. Não como um frango. Já viu galinha? Galinha está sempre assim, ó. Não podemos ficar assim. Jeremias 1, 11 e 12. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. E o Senhor me disse, você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. A pergunta é para nós, o que você está vendo? Você tem que olhar para frente, para ver os novos começos de Deus. Ló e Abraão, eu gosto muito dessa história, eles tiveram um mal entendido. Ló escolheu a planície do Jordão, um lugar mais fértil, mais agradável, era um morumbizinho lá, né? Escolheu aquela parte. E Abraão ficou aqui, esse pedaço aqui. Rua estreita, não tem lugar para estacionar, sambão de tudo quanto é lado, rua esburacada, cheio de esgoto. E aí, Abraão ficou com isso aí. E lá em Gênesis 13, 14 e 15, né? Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Mas isso não é magia, viu, gente? Não adianta sair por aí, né? Essa terra pertence ao Senhor, essa rua pertence a Deus. Isso é misticismo. Você vai ter que sair pregar o evangelho, ser resiliente, ser criativo e gastar seu tempo para isso. É exatamente isso. Abraão, o deserto que te resta não é o teu futuro. Olhe para cima, levante os olhos, olhe para o futuro. E é para onde eu estou levando você. Eu lembro da palavra do Senhor Jesus. Levante os olhos e veja os campos que estão prontos para a colheita. Será que não tem colheita aqui? Será que não há pessoas aqui que estejam precisando de uma palavra que mude a vida delas? Porque o Evangelho mudou a minha vida, ainda que eu tenha nascido num lar cristão. Eu fico pensando, se não fosse Cristo em minha vida, você já pensou se Cristo não estivesse na sua vida, o que você estaria fazendo aqui agora? Aqui não, em algum lugar? Bom, Deus está prometendo a cada um de nós um novo começo. Deus está nos dizendo nesta noite para parar de olhar para o passado, entender o presente e olhar para o futuro. Podemos ver este novo começo através da fé. É aí que a fé entra. Basta olhar com fé e você vai encontrar esse futuro.
Será que você vai orar para que as promessas de Deus sejam cumpridas na sua vida a partir de hoje? A frase que me mexe muito comigo. Para ir aonde nunca estivemos, temos que fazer algo que nunca fizemos. O que a gente não fez ainda? Onde a gente ainda não esteve e quer chegar lá? Casa de quem aqui? Se quisermos crescer em uma caminhada cada vez mais próxima com Deus, teremos que permitir que Ele nos leve a lugares onde nunca estivemos antes. Deus já está trabalhando, quer vejamos ou não. E se nós não nos aproximarmos dele e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Ele vai levantar outra pessoa, outra igreja, para fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Há um deserto, mas Deus está construindo um caminho. O lugar é difícil. Nós já conversamos isso várias vezes. Mas é aqui que precisa. Como aquele missionário, Senhor, leve-me para o lugar mais escuro da terra. E pode ser que esse seja o lugar. Há um deserto, mas um riacho de Deus está fluindo. Deus ama fazer coisas novas. Deus ama nos mostrar novos lugares. Deus ama usar novos métodos. Então, ore comigo. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer da minha vida. Abre um caminho, um riacho na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.